Sempre houve mistérios que a humanidade nunca conseguiu explicar. Mas avanços na tecnologia levaram a novas teorias e prosseguem as buscas por evidências para desvendar os maiores mistérios da nossa era. Em Caçadores de Mistérios. 10.000 antes de Cristo. Um paraíso utópico. Uma sociedade altamente avançada. Um reino vasto e poderoso que governa as ondas. E então, num piscar de olhos, um desastre. A ilha de Atlântida foi perdida para sempre. Ou não. A cidade perdida de Atlântida. Dizem que a cidade perdida de Atlântida foi a primeira civilização avançada do mundo. Um reino próspero e poderoso, que durante séculos capturou a nossa imaginação. A maioria das pessoas imagina a Atlântida como uma civilização tecnologicamente muito avançada, que tinha capacidade de fazer viagens espaciais, que tinha automóveis, submarinos e tudo mais. Mas o lugar é mais conhecido por ter desaparecido da face da Terra. A crença geral era que a cidade ficava em algum lugar no Oceano Atlântico. Diz a lenda que 12.000 anos atrás, ela sumiu de repente, em apenas 24 horas, desaparecendo no fundo do oceano para nunca mais ser vista. A lenda deu origem a especulações infindáveis sobre o local de descanso final da ilha, que começaram há milhares de anos e continuam até hoje. A Atlântida é certamente o maior mistério arqueológico de todos os tempos. As teorias sobre a sua localização vão desde a costa da Irlanda até as Ilhas Açores, 1.500 quilômetros a oeste do sul da Europa, e até mesmo na Antártida. Na Alemanha nazista, muitos acreditavam que os arianos eram os descendentes dos Atlantes. Entre eles, Heinrich Himmler, chefe da polícia secreta, a Gestapo. Ela enviou expedições para todo lugar, do Tibete até a Groenlândia, em busca da antiga civilização. Embora muitas vidas tenham sido dedicadas e perdidas na busca dessa cidade lendária, a ciência diz que ela não existe. Era só um mito, ou seja, está muito claro que ela nunca foi uma realidade. Mas outros lugares, que antes se acreditava serem mitos, como a grande cidade de Troia, acabaram sendo reais. Nos idos de 1800, estudiosos chocaram o mundo quando escavaram um sítio na Turquia atual, que combinava com as antigas descrições gregas da grande metrópole. E há aqueles que acreditam que a cidade submersa de Atlântida também está esperando para ser descoberta. Agora, o Caçadores de Mistérios vai sondar as profundezas para procurá-la. Esta equipe de cientistas vai explorar a teoria de que Atlântida era, na verdade, uma metáfora para os minoicos de Creta. Os mitos deveriam ser tratados com um pouco de desconfiança. A sua meta? Provar que os minoicos foram destruídos da noite para o dia e se tornaram a base para a lenda de Atlântida. A equipe da expedição vai investigar imagens de sonar do Mar do Caribe que parecem mostrar estruturas feitas pelo homem. Essas coisas parecem ser estruturas de algum tipo de construção. Para fazer isso, eles tentarão obter amostras das ruínas dessas supostas edificações. As amostras serão enviadas a este laboratório para datação por radiocarbono. Esta máquina vai pegar o carbono que extraímos do arenito de praia e nós vamos medir aquele carbono em nível atômico.
teoria de que a Atlântida ficava no Caribe veio à luz na década de 20, com a previsão de que reapareceria nas Bahamas. E então, em 1969, uma estranha estrutura que se parecia com uma estrada foi descoberta sob as águas azuis e cristalinas perto das ilhas Bimini. A busca do Caçadores de Mistérios começará perto daquelas ilhas, a apenas 13 quilômetros ao leste de Miami. Equipe da expedição. O líder da equipe é o explorador Greg Littler. Eu acredito que existam evidências definitivas de que a Atlântida existe e para encontrá-la nós vamos olhar embaixo d'água. Nós não vamos encontrá-la na Terra. Este é o mapa inteiro das Bahamas. Nós achamos que isto provavelmente era a Atlântida. O primeiro alvo deles é uma formação rochosa misteriosa a 800 metros da praia, chamada Estrada de Bimini. Eles acham que pode ter sido um porto. A estrada tem quase 500 metros de comprimento. O que é incomum sobre ela é que forma um J invertido, igual um quebra-mar, exatamente como num porto antigo. Os primeiros portos foram construídos no século XIII a.C. por antigas culturas. Os quebra-mares costumavam ser colocados bem perto para servir de barreira contra as ondas. Vista de cima, a estrada de Bimini parece compartilhar a forma de J com aqueles antigos portos. E as pedras retangulares e forma linear parecem inegavelmente feitas pelo homem. Mas muitos geólogos estão céticos. Eles insistem que a estrada de Bimini é apenas uma formação natural. Ao olhar a estrada de Bimini pela primeira vez, você fica perplexo, porque parece muito algum tipo de estrutura artificial. Mas, de algumas maneiras, essa impressão vem da ideia errônea de que, na natureza, você não vai encontrar muitas linhas retas e estruturas altamente ordenadas. A realidade é que você as encontra por todo lado. Por exemplo, cristais ou os diferentes tipos de formações de basalto. A equipe está convencida de que pode encontrar evidências de que a estrutura é feita pelo homem. Estamos procurando múltiplas camadas de rocha, rochas sobre rochas. Estamos procurando lajes retangulares cortadas e cunhas de pedra sobre os grandes blocos. E se as encontrarmos, isso praticamente será uma prova de que esta coisa foi alterada pelo homem. Nós acreditamos que esse é um porto construído pelo homem. A equipe está se preparando para a primeira série de mergulhos. O local fica a 5 quilômetros de distância. Então, o que estamos procurando são cantos, ângulos retos, qualquer coisa que aparente ter uma marca de ferramenta ou que foi trabalhada por mãos humanas. E se tivermos sorte, pode haver alguma coisa que podemos fazer, datação por carbono. O tamanho e a forma da camada superior de pedras parece ter sido feita pelo homem. Mas a equipe precisa procurar embaixo delas para encontrar evidências mais definitivas de entalhes humanos. Surpresa. Eles descobrem uma pedra circular, aparentemente cortada à mão. Olha só, aí vem ela. Mais um pouco. Pegou? Peguei. A pedra, grande e pesada, tem um buraco no meio. Isto é muito parecido com algumas âncoras fenícias toscamente cortadas que foram encontradas em portos no Mediterrâneo. Os fenícios já usavam âncoras simples de pedra em 1500 a.C.
Existem algumas características típicas nessas âncoras. Primeiro, o tamanho, mas também a maneira que o buraco é feito, para ver se é natural ou se não é. Você procura marcas de cordas. Tem um lugar aqui onde parece que havia uma corda e penetrou aqui também. Dá para ver que havia um lugar onde cordas foram amarradas. E então procuramos pelas marcas de cordas. A equipe se concentra em uma parte específica. E em relação ao buraco, procuramos qualquer tipo de marca que mostre que alguém usou alguma coisa para fazer o buraco e atravessar a pedra. E frequentemente, na parte interna, existe esse tipo de marca. Não é um buraco feito pelos dentes de um animal ou por algum tipo de parasita. Mas existe um problema para comprovar sua autenticidade. Se este coral não estivesse aqui, daria para ver uma área muito maior. Segundo as leis de preservação ecológica das Bahamas, os afloramentos de coral não podem ser removidos. E a pedra está totalmente coberta de coral. Isso significa que eles não poderão testar a amostra. Eles então começam a procurar pedras enterradas na areia. É mais provável que não haja corais crescendo nelas. Esta estrutura foi alterada pelo homem. O Caçadores de Mistérios foi até as águas cristalinas das Bahamas em busca de pistas sobre o antigo mistério da cidade perdida de Atlântida. O primeiro registro escrito da Atlântida vem do filósofo grego Platão, em 350 a.C. Ele escreveu que a Atlântida havia sido erigida mais de 9.000 anos antes de sua época, mas Platão não especificou a localização da cidade. Ele apenas escreveu que ficava além dos Pilares de Hércules. Os Pilares de Hércules hoje são conhecidos como o Estreito de Gibraltar. Separando a Espanha e o Marrocos, ele liga o Mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico. Mas, em tempos antigos, era considerado o fim do mundo conhecido. Uma fronteira que quase ninguém ousava cruzar. Nos idos de 1600, o escritor Sir Francis Bacon colocou a Atlântida na América, chamando-a de uma utopia do conhecimento humano. No século XIX, alguns estudiosos propuseram que a Atlântida ficava em algum lugar na América do Sul, uma antiga civilização ligada ao Império Maia. Então, em 1882, Ignatius L. Donnelly publicou Atlântida, o mundo antediluviano, e propôs que todas as civilizações humanas conhecidas descendiam de Atlântida. 1940, Virginia Beach. E então, no século XX, um homem fez uma profecia surpreendente. Edgar Cayce. Dizem que ele era capaz de prever o futuro enquanto estava em transe. Inspirado em 1968. Os seus seguidores acreditavam que ele praticamente nunca estava errado. E que trará grandes revelações. Edgar Cayce cita a cidade perdida de Atlântida em mais de 700 textos. Não vai demorar muito tempo. Em um deles, ele prevê o tempo e local exatos de sua descoberta. Partes da Atlântida devem ressurgir novamente em 68 ou 69. Não falta muito tempo. 1968. As Bahamas. E então, em 1968, o biólogo J. Manson Valentine estava mergulhando nas Bahamas quando descobriu uma estrutura enorme, aparentemente feita pelo homem. A Estrada de Bimini. Muitos acreditavam que a Atlântida finalmente havia sido encontrada. Cientista famoso diz que descobriu o continente perdido da Atlântida. Costa Sinolakis, especialista em tsunamis. A equipe científica está considerando a ideia de que a Atlântida foi criada com base em uma civilização real.
E aqui temos Platão, um dos maiores escritores de todos os tempos, nos contando sobre essa incrível civilização que desapareceu praticamente da noite para o dia. Costa Sinolakis vai liderar a equipe. Platão descreve que Atlântida fica além dos pilares de Hércules.